Olá meninos, bom dia. Estamos na última fase, né? Essa semana nós iremos falar sobre áreas de figuras planas e polígonos, tá? Então, dando uma revisada em alguns assuntos anteriores, vocês lembram de que em figuras planas existe faces, existe arestas e existe vértice. O que são cada uma? Faces são a parte que pega a figura, né? As arestas são essas linhas em azul que tá na imagem, e os vértices são um pontinho de ligação entre elas. Eu tô falando de figuras planas e polígonos, então, figuras planas figuras que você consegue ver só altura e comprimento, e figuras tridimensionais você consegue ver altura e largura, tá? A gente vai falar das duas coisas, só para lembrar. Então, eu tenho aqui o que seria esses polígonos, tá? São figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, sendo caracterizado pelos seguintes elementos. Eu tenho que ter ângulos, né? O que é ângulo? A gente vai revisar o que é ângulo. Eu tenho que ter vértices, que são os pontinhos que ligam, tá vendo? Eu tenho que ter diagonais. Diagonais é quando você liga de um ponto para outro. E lados, tá? E ângulos é a parte que pega entre duas semirretas. De acordo com os números de lado, a figura é nomeada de acordo com a quantidade de lados que ela tem. Então, vamos lá. Triângulo. Tri vem de 3. Então, triângulo, 3 lados. Quadrado. Quadro vem de 4. 4 lados. Hexágono. Hexa é 6. 6 lados, tá? Então, existe várias conotações de figuras. Trapézio, 4 lados. Então, pentágono. Penta vem de quanto? De 5. Então, figura com 5 lados, certo? E o nome da figura está relacionado com a quantidade de lados. Ah, professora, mas por que tem um triângulo chamado equilátero? Poderia só chamar triângulo? Ah, porque triângulos eles se dividem quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá? Se ele dividir quanto aos seus lados, eles são 3. Equilátero, aí vem equi, significa igual, látero, lado. 3 lados iguais. Isósceles, iso significa 2, 2 lados iguais e um diferente. E esca significa diferente, 3 lados diferentes. Então, 3 lados de medida diferente. Quanto à medida do ângulo, eu vou ter retângulo. Retângulo é porque tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo formado por 90 graus. Obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. E acutângulo, menor do que 90. Tá? Isso é a divisão dos triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Agora, nós iremos conhecer o que é esses ângulos. É uma região de um plano conhecida por uma abertura de duas semirretas. Aí vamos lá, o que é semirreta? Semirreta é quando eu tenho dois pedacinhos de uma reta e forma tipo um Vzinho, tá? Vzinho a gente chama de ângulo. Essa figura que vocês estão vendo aí é chamada de transferidor. Uma reguinha que ela pode ser tanto de 360 graus, ó, você começa aqui do zero, do lado direito, de 0 a 360 graus, que é uma volta que a gente chama de completa, ou a metade, que é 180 graus, tá? Então, isso é chamado de transferidor, certo? A única figura que ela tem 100% de ser perfeita é um círculo, tá? Ela é super perfeita. Então, esse outro aqui é um de 180 graus. Aí, preste atenção que olha aqui, quanto é esse ângulo? Aí você bota o transferidor em cima do gráfico, né? Pegando esse espaçozinho e mede, ó, de 0 a 120 graus. Então, esse ângulo é de 120 graus. Como usar um transferidor, tá? Você pode demonstrar
que é bem simples, tanto você pode usar da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. É só você contar na reta de baixo, onde tem o transferidor, a reta do transferidor, você começar a contar de 0, certo? Se eu fosse contar desse outro pedacinho aqui, note que essa marca aqui, ó, é a base do centro, tá? Se eu fosse contar, se aqui é 120, se o transferidor tem 180, quanto é que seria essa outra partezinha aqui? Então, 120 menos 180 dá quanto? 60. Então, 60 graus. Você deverá posicionar a marca central do transferidor em cima do vértice do triângulo. Exemplo, tem um gráfico aqui, então o que você tem que fazer? Pegar essa bolinha que está aqui, e que é o centro do transferidor, e colocar aqui, ó, onde tem essa setinha aqui chamada de vértice. E aí, quando você bota ele em cima, ó, dá exatamente, ó, 10, 20, 30, 40, tá? Então, esse ângulo é um ângulo de 40 graus, certo? Nesse espaço aqui, eu tenho os tipos de ângulo. Vamos lá, um ângulo nulo é um ângulo 0 graus. Então, não tem nada. Eu não consigo, no relógio, botar. Se eu tiver um ângulo, um ponto em cima do outro, não tem como eu grafar. Se eu colocar um triângulozinho de um espaço para outro, então de um número para outro, na hora é 5 minutos. Mas se for em graus, é 30. Ó. Se você observar, 30 mais 30, se você rodar de 30, 30, 30, 30, vai dar 360 graus. Então, a marca menor de um ângulo pelos ponteiros de um relógio é de 30 graus. Não esqueça. Esse tipo de ângulo é um ângulo agudo, tá? 90 graus é quando ele tá 15 minutos. 30, 60 e 90. Então, é um ângulo reto. Reto é quando ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, você conta, ó, 30, 60, 80, 90, 120 graus. 30, 60, 90, 120 graus. E aí, esse ângulo aqui de 180 graus, que pega de um lado para outro, a gente chama também de ângulo raso, tá? O vértice é o ponto de junção de dois lados, é o cantinho. Lá, aquele cantinho da figura que eu coloquei lá. Então, diagonal é um segmento de reta entre esses dois vértices não consecutivos, quer dizer, um atrás do outro não pode. São lados, são os segmentos de reta de um vértice a um outro polígono que limita-se a uma extensão. Como é que se faz isso? Prática de entendimento. Para que o entendimento da prática sobre o vértice, diagonal e lado de um polígono, basta montar É uma tarefa muito simples. Vamos seguir as instruções copiando o link abaixo a uma janelinha da internet no computador. Então, tem esse link aí que vocês vão colocar lá, pegar esse link aí e colocar lá no seu computador, no YouTube, e aí você vai assistir como é que você faz para montar isso, tá? Que a gente for montar, a gente vai demorar muito. As nomenclaturas. Já parou para pensar? Porque 2 é 2 e 3 é 3 e por aí por diante. Então, a quantidade de ângulos representa no formato dos algarismos. Então, por exemplo, ó, 1 é um ângulo, por isso que ele tem só 1. 2 ângulos. 3 ângulos. 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ângulos, 7 ângulos, 8 ângulos, 9 ângulos e 0 ângulo. Áreas de figuras agora. Área é o espaço que tem dentro da figura, tá? Então, cada figura tem sua forma. Então, considerando esse S como a área de um retângulo, então, posso chamar de A, posso chamar de S. Um produto de A vezes B. Quem é A? A geralmente a gente chama comprimento e B é altura. Então, a área de um retângulo, de um quadrado e de um paralelograma é base vezes altura. Então, base é a de baixo vezes altura. Tanto você pode botar B vezes H, uma conotação em inglês de altura, como também você pode colocar A e B.
do quadrado, base vezes altura. Só que o quadrado é a única figura que tem lados iguais. Então, pode ser L ao quadrado, tá? Então, tanto faz você dizer base vezes altura, como L vezes L, ou L ao quadrado. A área de um triângulo vai ser base vezes a altura, que é o meio da figura, dividido por 2, tá? Porque se você fizer dois triângulos, você vai ver que acaba ficando um paralelograma. Então, por isso que ele divide em duas partes, tá? Então, considerando um triângulo, esse triângulo PQR, cuja base mede B, a altura mede H, podemos dizer que esse triângulo equivale a um outro triângulo RQ1P1. Portanto, podemos concluir que a área desse triângulo PQR é considerada a metade da área de um paralelograma. Então, como eu disse a você, um paralelograma é, se você juntar dois triângulos, um ao contrário do outro, você vai acabar fazendo um paralelograma. Por isso que é base vezes altura dividido por 2, porque vai dividir um paralelograma em duas partes. Quando você dividir ele em duas, vai ficar dois triângulos. Isso aqui é a área de um paralelograma. Qual é a fórmula? Base vezes altura. Então, tem três figuras com a mesma fórmula: quadrado, paralelograma e retângulo. É a mesma fórmula, tá? Base vezes altura. E a área de um trapézio, que é base vezes altura dividido por 2. Esse Bzão a gente chama de área maior, tá? Esse Bzinho de área menor, o H de altura. Então, portanto, você vai somar área maior vezes área menor, perdão, base maior, que é a parte da figura maior, mais a basezinha menor, que é a partezinha de cima, vezes a altura dividido por 2. Aí você encontra a área, quer dizer, o espaço que está dentro dessa figura, certo? E a área de um losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Gente, a diagonal é a que corta de um lado para outro, tá? Então, quando a gente Dzão e Dzinho, Dzão é a maior parte, Dzinho é a menor parte, igual ao trapézio. Bzão é a parte maior, Bzinho é a parte menor, certo? E a área do setor circular, que é o lado, que é esse ângulozinho raio, a gente chama de raio essa parte do meio até chegar lá em cima, certo? Π, que é o valor, π a gente chama de 3,14, Rzão é o raio maior, tá? Que é o arco do comprimento do lado. Então, esse Lzinho é o comprimento. E aí, a área do segmento circular, o lado vezes o Rzão, que a gente chama de raio maior, dividido por 2, menos vezes a altura dividido por 2. E aí, vamos ver na prática. Determinar essa figura aqui. Então, olha, eu tenho... Se eu cortar essa figura, o que é que vai acontecer? Podemos dividir essa figura em um triângulo, né, na parte de cima, e dividir em um retângulo. Então, se eu dividir aqui, ó, eu vou ficar com um triângulo na parte de cima e com um retângulo aqui embaixo. Dividindo isso aqui, eu vou ter o seguinte: essa linha pontilhada, ela indica exatamente a metade de um triângulo, né? Do comprimento do retângulo. Então, aqui vai ser quanto? 4 centímetros. Sendo que para calcular a área total da figura é necessário somar as duas áreas, certo? Então, vamos fazer separado. A área do retângulo vai ser 8 vezes 3, que é base vezes altura. Então, 8 vezes 3, 24. E a área de um triângulo vai ficar quem? 4 vezes 6 dividido por 2, né? É base vezes altura dividido por 2, certo? Então, vai dar 3 centímetros. Ou usar Pitágoras, tanto faz. Tipo, Pitágoras vocês ainda não viram, tá? Vocês pegam aquelas formulazinhas melhor. Sendo assim, a área desse triângulo é 4 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. A área total vai ser 24 centímetros mais 6 centímetros, que dá quanto? 30 centímetros. A área total, quer dizer, toda a figura, ok? Essa outra questão.
Uma praça está inscrita em uma área retangular cujos lados medem 300 metros, 300 e 500, conforme essa figura. Calcule a área da praça e quanto obtemos. Então, vamos lá. Note que a praça é referente à área sombreada, né? Essas que estão sombreadazinhas, as figuras estão no meio. E aí, vamos dividir isso aí. 300, lá embaixo 500. E aí, você faz. A área do retângulo vai ser 500 vezes 300, que dá 150 mil metros quadrados. Temos dois retângulos, a base de 100 e de 50 metros. Também dois triângulos de 75 e a altura de 150. Então, sendo assim, calcula-se a área dos dois triângulos e depois retira do valor do retângulo total. Então, calculando isso, duas áreas de os triângulos vai ficar 10 mil metros quadrados e a área dos triângulos vai ficar 11.250 metros quadrados. Se eu pegar tudo isso agora, eu vou diminuir 150 mil menos 10 mil mais 11.250. Vai ficar 128.750 metros quadrados. E aqui, para vocês lembrarem algumas formulazinhas, eu deixei aqui no final cada um separado. Ó. Quadrado. A vezes A, que é lado vezes lado, ou base vezes altura. Triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Trapézio. Base vezes altura dividido por 2. Base maior vezes base menor. Base maior mais base menor vezes 2 dividido... Aqui tá errado, tá essa forma. É base maior mais base menor vezes 2 vezes altura dividido por 2. É porque o Hzinho aqui tem que ficar antes desse 2 aqui, embaixo dividido por 2. A área do retângulo. A área vai ser base vezes altura, ou A vezes B. Paralelogramo, base vezes altura. E o círculo é πr ao quadrado. É π vezes raio ao quadrado. A área desse círculo. Se for circunferência, vai ser 2πr. Ok? Obrigada, meninos. E bom dia.